Olá, sou Gabriela Shima, aluna de Engenharia de Computação da Unicamp, e estou apresentando meu trabalho de fim de curso, que é Dimensões do mínimo funcional e sua aplicação no design de um aplicativo para atividades físicas na web. A primeira coisa que a gente considera nesse estudo é entender o software não apenas como projeto de código, mas um artefato de contexto, seja ele mercadológico ou social. E a gente vai trazer alguns conceitos de design para IHC Engenharia de Software e poder fazer algumas análises de já aplicações web publicadas e desenhar uma proposta utilizando esses conceitos. Então, esse trabalho é dividido em 4 partes. A gente tem uma revisão conceitual e literária, uma definição de mínimo funcional, alguns casos de estudo e uma aplicação das ferramentas e conceitos. Então, falando um pouquinho sobre design, a gente tem que todas as coisas artificiais são resultado de design, mas nem todas essas coisas possuem estruturas físicas. Serviços, aulas, regras, processos, estruturas organizacionais corporativas e governamentais não possuem mecanismos físicos, mas seu modo de operação teve que ser desenhado por alguém, às vezes de maneira informal, outras vezes bem documentadas e especificadas. Isso é um pedaço do trecho do livro do Norman, Objetos do Dia a Dia, que traz essa questão de design para poder resolver problemas em soluções, né? Soluções que resolvam problemas, e entender ele com esse contexto humano. Então, o design e a engenharia, eles têm muito a ver porque eles visam resolver um problema. No entanto, eles utilizam critérios e valores diferentes. Enquanto a engenharia ela é bem focada em entrada, saída e processo, o design é bem focado no contexto do problema e da solução para esse usuário final. Então, como a visão ainda é você resolver um problema, a gente tem essa solução, em que a forma segue a função e a forma ela é apenas uma consequência dessa tomada de decisão de projeto. Então, falando um pouquinho sobre IHC e engenharia de software, a gente tem que IHC ela se estabelece com esse nome na década de 70 e ela integra as áreas de computação, psicologia e ergonomia voltado para o estudo de usuários de máquinas. Foi uma pioneira na aplicação de práticas de design na computação. Além de requisitos técnicos, colocou no horizonte da computação conceitos como semiótica e semântica. E a engenharia de software, que é um termo criado na década de 60, para você conseguir dar um tratamento para o desenvolvimento de software e sistemas de informação mais sistemático, controlável e com qualidade mensurável. Então, a gente vai falar um pouquinho de paradigma de gerenciamento de projetos, né? Que a gente tem o ágil, que é muito popular hoje, ele é muito característico pela retroalimentação, muito utilizado com os projetos, com metodologias como Design Thinking, e ele tem essa característica de poder ter uma tomada de decisão bem rápida e você conseguir investigar as coisas de maneira muito ágil, por isso o nome. Mas o que a gente vai usar aqui nesse projeto, como a gente vai ter um backlog bem estabelecido, é o gerenciamento de projetos cascata, que ele é unidirecional e ele entre as etapas dele, e ele é o tipo de paradigma de gerenciamento mais tradicional e ele ainda atende muitos tipos de projeto. E sobre ser mínimo e funcional, que são dois conceitos que a gente coloca aqui dentro desse trabalho, é que mínimo, para sabermos se essa solução ela é mínima, a gente pode listar suas funcionalidades e ir retirando uma a uma, ou um pequeno conjunto dela, e se ela ainda consegue ser funcional e trazer valor para o seu usuário. E a segunda coisa é perguntar se ela é funcional. Para saber se uma solução é funcional, a gente pode fazer a seguinte pergunta sobre a aplicação. Ela resolve o problema que se propõe resolver? Ou seja, ela é suficiente? Hoje, o Uber, por exemplo, ele não é mais mínimo, porque ele tem uma coleção de funcionalidades que permeiam que ele não precisa para para que ele consiga ainda trazer um valor para o cliente, né? Mas, por exemplo, supondo que você tivesse uma plataforma em que você só cadastra motoristas, cadastra cliente, motorista consegue publicar viagem, cliente consegue escolher se vai para onde que vai a viagem, você poderia dizer que isso seria uma versão mínima e ainda funcional. Você poderia também falar desse caso, desse pequeno exemplo, em que a plataforma só cadastra motoristas e publica viagens. Ele seria mínimo, mas já não seria funcional.
Então, a gente vai trazer um pouquinho dos casos de estudo, em que a gente tem simplicidade no propósito, simplicidade de acesso e diferentes graus de simplicidade nessas soluções que a gente acabou levantando. A primeira delas, que aqui são só alguns exemplos, é um timer para poder utilizar. Você já coloca no site, você já pode utilizar a funcionalidade principal dele, que é o timer para executar o método Pomodoro. Essa aplicação que você só copia e cola o texto para ele fazer uma avaliação da sua qualidade de escrita. Essa que você pode colocar e fazer enquete sem precisar fazer um registro. E essa aqui apenas responde uma pergunta, para mostrar que não necessariamente essas soluções web, elas precisam de uma entrada do usuário e esse processamento de dado que depende dessa entrada do usuário. Que no caso aqui é a própria entrada, na verdade, o endereço que é a pergunta. Choveu na cantareira? E aí, desses sites, a gente pegou e fez uma pequena avaliação heurística com as heurísticas de Nielsen. A gente também utilizou alguns outros critérios, descobrimento e entendimento. Né? O descobrimento, no caso, é o esforço necessário para que o usuário descubra a funcionalidade que ele precisa. E o entendimento é a capacidade de entender a lógica de funcionamento a partir dos elementos dispostos na interface. O login, se essa aplicação ele guarda na memória e se esse usuário é capaz de recuperar da memória as informações que ele subiu no servidor ou localmente. E aqui a gente colocou, né, a descrição de cada um dos sites, fez uma avaliação de 0 a 10 do quanto que esse site conseguia dentro daquele critério. O login, se ele era progressivo, se não havia login, se ele guardava na memória e se era possível recuperar dessa memória. E aqui a gente tem a nossa tabelinha de, como chama? De mínimo e funcional. No caso, eles são todos funcionais porque já foram soluções que a gente selecionou, né? Porque eles já eram completamente concisos em si mesma a solução. E elas não necessariamente são mínimas, algumas delas têm mais coisas acontecendo do que elas precisam para poder resolver o problema que ela tinha proposto. Então, a gente vai falar um pouquinho das aplicações, das ferramentas e dos conceitos de design, né? Então, a gente vai usar aqui o Design Thinking junto com a cascata, porque ele tem as etapas, né, de definição de problema, definição, uma design sprint aqui, e aqui a gente tem a parte de desenvolvimento, que é uma etapa separada. Ele é retroativo dentro das suas próprias etapas, mas aqui no caso a gente vai falar nesse trabalho apenas dessa parte aqui, que é só a parte de Design Thinking mesmo. Então, falando da primeira etapa, que é enfatizar, a gente vai falar de entender o problema, que falar sobre técnicas de sombra, falar de entrevistas. Então, você vai ter uma série de entregáveis essa etapa, que são informações qualitativas, que podem ser registros de texto, gravação de vídeo, áudios e fotos. Não necessariamente ele é um entregável extremamente sistematizado ou padronizado. A gente também tem aqui a segunda etapa, que é o definir, no qual a gente vai definir o problema para poder levantar os stakeholders, que são os usuários, os possíveis papéis que esse usuário pode ter, e a idealização de personas, que são possíveis, é uma caracterização imaginativa desse possível usuário, para colocar uma cara nesse usuário. E aí o que a gente vai ter de entregar vai ser a definição de problema, essa lista de stakeholders e fichas de personas de usuário. Definir o problema, você primeiro vai colocar qual grande área que ele é, se ele é da área de saúde, entretenimento. Depois você vai fazer esses questionamentos. O que, quem, quando, como, onde, por quê. Quando a gente for levantar os stakeholders, a gente fala de todos os papéis que entram em contato com o projeto, mas aqui no caso a gente fala dos papéis possíveis que o sistema pode ter de usuários. Mas, por exemplo, um stakeholder pode ser um desenvolvedor, pode ser um colaborador na parte de qualidade. E a gente vai fazer variações desses potenciais usuários. Isso depende, a dimensão desses entregáveis depende da dimensão do seu projeto.
Então, a gente vai ter aqui definição do problema. Um educador físico precisa passar uma lista de exercícios físicos para os seus alunos executarem em casa. Nessa lista, os exercícios podem ser executados em intervalo de tempo ou por repetições, com descanso ou não. E nessa lista também podem haver séries que contêm exercícios, também com repetições e intervalos de descanso. A gente colocou, como a gente só levantou os stakeholders de usuários, a gente tem esse usuário que pode ser um educador físico e ele vai ter objetivos diferentes do outro stakeholder, que é um aluno. E aqui a gente tem alguns exemplos dessas fichas que foram feitas, né? A Clara Santos, no caso, ela seria uma ficha, uma usuária imaginária como aluna, e o Arthur Costa seria um usuário imaginário de educador físico. Aí aqui a gente vai falar da parte de idealizar. Então, a gente vai começar a colocar os cenários de uso. Por conta da dimensão do projeto, o nosso cenário de uso poderia ser considerado a própria lista de funcionalidades, mas em projetos maiores, isso provavelmente seriam etapas diferentes, né? Em que o meu stakeholder, qual é o poder dele de fazer o que dentro do meu sistema. E aqui a minha arquitetura de informação, que daqui você poderia conseguir evoluir para outros tipos de diagrama para os desenvolvedores. Aí a gente vai para a parte de prototipação, em que a gente desenhou uma parte de baixa fidelidade e depois passou para alta fidelidade no programa apropriado. Como que a gente só vai até essa última etapa? Essa última etapa significa testar. Normalmente a gente faz os testes para 2 a 8 usuários, para testes qualitativos de usabilidade. Então, no caso, a gente conseguiu 2 potenciais usuários como educadores físicos e 3 como alunos. E a gente passou essas funcionalidades para eles poderem executar dentro do nosso protótipo, que eram só as imagens desenhadas. E a partir disso, a gente pegou e desenhou essa tabela, consolidou as informações que a gente coletou nas entrevistas para cada, para cada funcionalidade. Não precisava ser diferenciar cada potencial usuário dentro do teste, a gente precisava só da informação que eles pegavam e as percepções que eles levantavam. Assim, os entregáveis dessa etapa para a etapa de desenvolvimento seria arquitetura de informação, interfaces e fluxogramas, stakeholders e listas de cenários. E aí, mostrando um pouco do resultado, né, que são principalmente as interfaces, a gente tem aqui registrar novos exercícios, né, que são a listagem de exercícios. E essa parte, quando que eu coloco que esse exercício tem um nome, ele tem uma descrição, ele pode ter tags associadas e imagens associadas a ele. Eu tenho também como criar uma lista de exercícios do ponto de vista do educador, em que eu vou ter o nome dessa lista, eu vou ter uma descrição, e quando que eu quero que esse site delete, ou se eu não quero que minha plataforma delete. Então, aí eu vou pegar e eu vou para a próxima etapa, que eu já coloquei o nome, a descrição, e ele me dá a data de quando foi criada essa lista. E aqui eu vou adicionar uma nova seção. Adicionando uma nova seção, eu posso repetir essa seção, e ela tem uma numeração. E dentro dessa seção, eu posso deletar ela, ou posso criar um novo exercício, ou eu posso criar uma outra seção. Aí aqui, criando uma outra seção, eu posso colocar múltiplos exercícios, né? No caso, eu tenho minha seção 2, eu coloquei uma repetição 1, adicionei um exercício que virou 2.1, que eu posso selecionar esse exercício já do banco de dados, ou eu posso pegar e colocar um exercício novo, e colocar também nele os descansos, e se ele é de repetição ou por duração. Eu posso colocar outro exercício nessa seção, mostrando que eu posso fazer séries de exercícios. Então, uma vez feita a minha lista de exercícios, eu posso pegar e clicar para criar a minha lista. Criando a minha lista, ele me dá 2 chaves. A primeira chave é uma chave de execução, que eu vou dar para o meu aluno. E a segunda chave é um código de edição, no qual, quando eu entrar por essa chave, ele volta para a minha tela de edição desse exercício. E o site, ele não indexa essas informações. Então, uma vez perdida essa chave, o usuário não consegue recuperá-la pelo próprio site, pois ele não tem login. Você consegue só entrar nele e sem precisar fazer o login e registro, você já consegue fazer todas as funcionalidades. E aí, pegando esse código de lista de exercício, eu só pego e eu entro. Isso aqui já é a home do site. E eu posso colocar um daqueles códigos. Como aluno, eu vou colocar o meu código de execução. E aqui ele vai me dar um preview dessa lista de exercícios.
E aí, uma vez começando a executar a lista, ele começa a ter um contador geral da lista inteira de exercícios e uma barra de progressão interna de exercício, quanto tempo ele dura. Aí aqui a gente tem os tipos de exercício, né? Os de intervalo de tempo, os de repetições e os de descanso. E aí, como próximos passos, a gente pode sim adicionar um login progressivo, se você quiser colocar que o usuário tem acesso a essas listas criadas, né? Poder importar e exportar conteúdos de listas e não apenas o código. Melhorar bastante a interface porque a gente utilizou o Bootstrap, né? E o ideal seria conseguir desenhar os próprios componentes visuais, fazer um próprio design system, não só porque a manutenção fica mais fácil e menos cara, como também melhora muita coisa para o usuário fazendo componentes dedicados. Então, uma conclusão que a gente tem, principalmente, dessa revisão conceitual e literária, de definição de mínimo funcional, casos de estudo e aplicação de todos esses levantamentos, é que o trabalho de desenvolvimento de software começa muito antes da codificação. Neste trabalho mesmo, a gente não teve codificação. Ele começa antes da escolha de tecnologia, linguagem e arquitetura. E que esse software ele tem um contexto e ele é feito de pessoas para pessoas e o tempo inteiro durante seu desenvolvimento e manutenção ele passa por pessoas e é importante levar isso em consideração no seu projeto de código, para que ele não seja apenas um projeto de código, para que ele seja um artefato que resolva sim o problema de alguém. Então é isso. Muito obrigada. E então é isso. Muito obrigada e até mais.